Nós estamos aqui de volta para mais uma edição do programa Cruzando as Conversas. Esta noite trataremos dos reflexos da tragédia de Brumadinho aqui no Rio Grande do Sul. Que reflexos são estes? O que aconteceu em Minas Gerais trouxe à tona o problema das barragens, que aqui no Rio Grande do Sul temos muitas mesmo. Mas, diferentemente da situação de Minas Gerais, aqui as nossas barragens não estão vinculadas à mineração, e sim ao agronegócio, porque elas são estruturas de contenção de grandes volumes de água para a agricultura. Enfim, essas estruturas, elas representam algum risco? Elas são fiscalizadas? São construídas de maneira adequada? Representam algum potencial de risco para as comunidades ao redor? Vamos tratar disso e vamos tratar também, como consequência dessa discussão, das relações entre o meio ambiente e o agronegócio. O agronegócio, que é a coluna vertebral da economia nacional, não poderia ser diferente, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, mas também que sempre cruza aquela fronteira, né, que leva a debates muito calorosos sobre o quanto a natureza, o quanto os ambientes naturais acabam sendo atingidos pelas atividades da agricultura, da pecuária e outras atividades ligadas a este segmento tão importante. Para essa discussão, temos hoje à noite aqui no programa o presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural do Rio Grande do Sul, a nossa conhecida e pioneira Agapan, Francisco Milanês, o assessor da presidência do Sistema Farsul, Luiz Fernando Pires, a Farsul, que é a entidade máxima da produção rural aqui no Rio Grande do Sul. Temos também o diretor do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, professor da URGS, engenheiro Carlos André Bulhões Mendes, um especialista em barragens, que teve também uma participação importante nos acontecimentos em Mariana, há 3 anos atrás, e a coordenadora do Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Annelice Gres, que tem informações muito importantes sobre as investigações que o Ministério Público tem feito sobre especificamente esse problema aqui no Estado. Você, naturalmente, pode e deve participar do programa com a sua opinião, com as suas perguntas, com as suas avaliações. Você pode fazer isso pela internet através do facebook.com/rdctv digital e também pelo WhatsApp no número que você vê aí, que é o 51 99815 9990. Participe, que as suas colocações serão colocadas ao vivo aqui para o debate com os nossos convidados. Eu começo, então, colocando diretamente para a promotora Annelice. O Ministério Público tem trabalhado na questão das barragens aqui no Rio Grande do Sul. Há informações de que o governo federal vai fazer uma investigação a partir do acontecimento de Brumadinho em mais de 3.000 barragens do Brasil afora, sendo que mais de 800 só aqui no Rio Grande do Sul. E o governo do estado, também em função disso tudo, determinou um novo mapeamento para ser feito agora ao longo de fevereiro, para realmente avaliar qual é o potencial de risco, quais as barragens aqui no sul que realmente têm potencial de risco e apertar na fiscalização, enfim, ver o que é possível fazer para que eventuais riscos não redundem em tragédias ou acontecimentos indesejáveis. Mas o Ministério Público já entrou nesse território há mais tempo. E eu gostaria que a senhora nos dissesse, então, quais são as avaliações que o Ministério Público já pôde fazer no sentido de desvendar a situação das nossas barragens aqui no Rio Grande do Sul. Bom, na verdade, o Ministério Público elaborou um roteiro de segurança de barragens que norteará o trabalho de todos os promotores de justiça do Estado. Obviamente que a atribuição para a investigação de cada uma dessas barragens incumbe ao colega que atua na respectiva comarca. Portanto, serão instaurados, onde ainda não existe, serão instaurados inquéritos civis, objetivando a responsabilização não apenas do órgão fiscalizador, e aí quando eu menciono órgão fiscalizador, pela Lei 12.334 de 2010, a responsabilidade vai desde o Sistema Nacional de Meio Ambiente, dos órgãos ambientais licenciadores, passando pelas entidades que outorgaram ou concederam o uso dessas barragens e também pelas entidades que forneceram as licenças, além do próprio empreendedor. No Rio Grande do Sul, nós temos barragens dos mais diversos portes, muitas delas vinculadas, sim, à agricultura, a maioria delas, quase totalidade, realmente composta de recursos hídricos, objetivando a irrigação de lavouras. E eu, até por atuar na comarca de Viamão, eu particularmente menciono duas.
Uma delas não está diretamente ligada ao agronegócio, mas à agricultura, que é uma barragem, talvez uma das maiores do estado, se não a maior, que está situada dentro de uma área do INCRA e abastece o maior assentamento de trabalhadores rurais do estado do Rio Grande do Sul, 376 famílias. É uma barragem da década de 70, que foi em 80, foi reformada, e no ano de 2014 foram apontados riscos. Em 2016 foi feita uma inspeção, os próprios assentados realizaram melhorias, é uma barragem de enrocamento, e hoje ela abastece, então, essas lavouras, que constituem nada mais, nada menos do que o assentamento Filhos de Cepé, que é responsável pela maior produção de arroz orgânico da América Latina. E está ao lado do Refúgio da Vida Silvestre Banhado dos Pachecos. É um orgulho para Viamão e para o estado do Rio Grande do Sul, ainda que não seja conhecido da população. Esta barragem foi, inclusive, recentemente citada como uma barragem que também teria problemas de estrutura, mas está sob avaliação e há divergências técnicas a respeito disso. Uma outra barragem que me preocupa como promotora de justiça da comarca de Viamão, porque além de coordenadora do Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais, eu sou promotora titular na tutela do meio ambiente na comarca de Viamão há 16 anos. E há 16 anos eu me preocupo muito com uma barragem que não é utilizada, muito antiga, que remonta o professor Carlos André talvez possa me corrigir, mas ao início do século passado, que é a barragem Lomba do Sabão, situada dentro do Parque Municipal Santilero, uma unidade de conservação de proteção integral. Na verdade, hoje, 2 unidades de conservação de proteção integral, porque foi dividida, fica na divisa de Viamão e Porto Alegre. E pela localização dela em uma área alta, se ocorrer um rompimento, ela simplesmente vai não só inundar, como matar pessoas na Vila dos Herdeiros, em Porto Alegre. Mas há riscos já mapeados na estrutura Em 2014 foram apontados riscos. O DEMAI é o responsável atualmente pela manutenção dessa barragem. Não há notícias de outros serviços, digamos assim, e manutenções efetivas. Mas me parece que, até considerando esse precedente do Estado de Minas Gerais, na verdade, mais de um precedente, não é recente, exatamente, trágicos precedentes, ainda que relacionados à mineração, que é uma situação diversa dessas barragens, que são compostas por recursos hídricos. E eu, particularmente como promotora de justiça, entendo que seria muito importante uma fiscalização mais efetiva. Acho que até o professor Carlos André, por trabalhar no Instituto de Pesquisas Hidráulicas, que é vizinho a essa localidade, até poderia, de certa forma, também nos subsidiar de maiores informações técnicas. Mas, respondendo o seu questionamento, o Ministério Público hoje coloca, assim, como prioridade a nossa atuação na fiscalização dessas barragens no âmbito do inquérito civil e, eventualmente, até através da responsabilização criminal. Professor, então, a partir dessas colocações da doutora Annelise, a gente já tem 2 exemplos aí que podem ter o seu olhar técnico. Qual é a visão que o senhor tem sobre essas estruturas e o potencial de risco que elas têm? Primeiro, o calor de hoje, além de afetar os equipamentos, afeta os seres humanos e tudo que é bicho vivo. Tá? Então, a gente agradece a oportunidade de falar e quero cumprimentar, então, a promotora do Ministério Público Estadual, a doutora Annelise, meu caro e conhecidíssimo de longa data, o milanês, o não de tão longa data, o meu melhor amigo da última hora, e também o nosso entrevistador, o doutor Ricardo, e a todos que nos assistem. Doutor é bom. Não, tá de terno e gravata, né? Bem então, do Brasil mesmo. Exatamente. Doutor, então já é doutor, tá de terno e gravata. Mas eu quero começar com vou chegar também a tentar complementar alguma informação que a doutora Annelise apresenta, mas eu quero começar falando que, infelizmente, no dia do acidente, o grande elemento que estava sendo divulgado era o presidente da própria Vale do Rio Doce anunciando para todos os meios de comunicação que uma empresa de análise de risco internacional alemã tinha feito tudo que era laudo
e que estavam a classificação de risco muito baixo. Ora, nós temos uma lei brasileira, o assunto de barragem é muito antigo, desde o Egito Antigo já tinha armazenamento de água. Existe uma comissão mundial de grandes barragens de mais de 100 anos. Então, me parece que, e tem milhares de barramentos no mundo, também tem dezenas de acidentes, mas a pergunta que eu faço é, se existia a empresa técnica alemã classificando de baixo risco, por que falhou? Se nós temos uma lei brasileira, a 12.334, de 2010, já citada, que estabelece a Política Nacional de Saneamento, de segurança de barragens. É a Lei Nacional de Segurança de Barragens. Estabelece critérios e tudo. Política Nacional de Segurança de Barragens. Inclusive, padrão aí, mundo afora. Por que se falha? Por que se falhou tanto? Tá? O que é que mascara os princípios, a intencionalidade, a efetividade, por exemplo, do cumprimento da lei? Então, eu quero trazer essa discussão e já respondendo aqui, fechando no Rio Grande do Sul. Essa lei estabelece como princípio o seguinte: são consideradas elementos de fiscalização ou de maiores cuidados barramentos de 15 metros de altura. 15 metros de altura entre a sua base e o topo da crista. Com mais de 3 milhões de metros cúbicos de armazenamento. Barragens de água para qualquer uso, que tenham essas duas características. Irrigação, abastecimento público, abastecimento industrial, geração de energia elétrica. Tem mais de 15 metros e mais de 3 milhões de metros cúbicos. Rejeitos temporários ou permanentes de qualquer natureza. Então, já é considerado de risco com essas características. Resíduos sólidos industriais. Ora, no Rio Grande do Sul, segundo o relatório de segurança de barragens, nós temos mais de 10 mil barramentos com essas características. E aí, eu não tenho 10 mil. Eu tenho hoje, nesse relatório de segurança de barragem, apenas 2. A informação é preocupante, eu quero colocar outras preocupações também. Mas só 2. E o que é que associa essas 2? 2 atributos. Um dano, olha só a expressão, eu vou falar o termo técnico que está na lei, mas vou tentar traduzir para quem nos assiste. Um dano potencial associado. Basicamente, tenta responder a seguinte pergunta: o que acontece se a barragem pifar? Quais os danos de ordem econômica, social, ambiental e perdas de vida? Foi citado aqui que se pifar, a doutora Annelise acabou de falar, e é um fato, pode levar a óbito pessoas. Sim, pode levar. Mas também critérios de risco. Até tem a sigla DPA, dano potencial associado, e critério de risco. Critério de risco é a barragem, o corpo da barragem tem problemas. Problemas de projeto, problemas de construção, problemas de manutenção. Foi citado aqui, barragem de mais de 50 anos. Eu vou colocar uma com quase 70 anos, aqui no Rio Grande do Sul. O senhor está especificamente falando de qual? As 2 que se encontram no estado do Rio Grande do Sul, que atendem esses critérios e constam, vejam, de 10 mil barragens levantadas pelo relatório de segurança de barragens, 2 têm critérios altos. 2. É uma chamada do Capané, no município de Cachoeira do Sul, que é uma área de irrigação grande, né, antiga. Tem produção de arroz muito forte. Isso, ela é usada, digamos assim, o empreendedor responsável é o IRGA. E essa barragem, veja... Que é uma autarquia estadual, Instituto Rio Grandense do Arroz. É uma autarquia estadual, exatamente, Rio Grandense do Arroz. E essa barragem foi construída em 1946, entrou em operação em 1949, em 1966 choveu, mas chove no Rio Grande do Sul, e com a chuva se elevou o nível e galgou, foi além do ladrão. Transbordou. Imagine uma caixa d'água, tem o caninho da caixa d'água, o ladrão da caixa d'água, se a água não sair por ali, transborda a caixa d'água. Então houve um transbordamento e o talude de jusante, ou seja, a parte da frente da barragem,
colapsou. Entrou um pedaço lá em colapso, consertaram, fizeram, mas depois desse evento, mudaram como operar ela. É como se a minha caixa d'água, não pode mais encher ela. Sempre estão trabalhando com 60%, 65% do volume total, do tamanho da caixa d'água. A outra barragem que consta nesse relatório, são duas aqui, volto a dizer, duas no Rio Grande do Sul oficialmente. Sim. Isso não quer dizer que toda a preocupação da doutora Annalise e outras que nós temos aqui no Estado são talvez mais até relevantes do que essas duas, mas essas duas são parte da informação oficial. A outra barragem é a barragem de Santa Bárbara, no município de Pelotas, cuja o proprietário é o Serviço Autônomo de Abastecimento de Águas da cidade de Pelotas, é a SANEP. É uma barragem de 1966, novinha, jovem, uma guria comparada com a outra. Mas também requer manutenção. Isso não quer dizer que vai cair amanhã, tá? Não quer dizer que vai cair amanhã. Na minha leitura, e rebatendo agora o assunto lá de Brumadinho, e eu fecho com uma preocupação talvez maior para o estado do Rio Grande do Sul, para oportunizar até que haja manifestações de quem nos assiste e dos outros colegas. No assunto lá de Brumadinho, nós temos a lei, nós temos os critérios técnicos inclusive têm um padrão mundial. As pessoas que se envolvem com isso, por exemplo, tem 2 engenheiros presos, mas houve o processo de licenciamento, o processo de fiscalização. Por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos os órgãos estaduais que fornecem essas informações por relatório de segurança de barragem, da Política Nacional de Segurança de Barragem, que é esse programa nacional que está saindo os números, é a SEMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, do Rio Grande do Sul, a FEPAM, Fundação Estadual de Proteção Ambiental, e o DRH, Departamento de Recursos Hídricos. Muito bem, esses 3 órgãos estaduais é que têm a responsabilidade de gerir essas informações. Só que o órgão mais técnico do Estado, que teria condição de verificar, por exemplo, um daqueles critérios de barragem, salvo melhor juízo, na minha visão, era a Cientec, que acabou de ser extinta, que tinha um corpo técnico, inclusive, anos atrás, a gente acompanhou, inclusive, em análise de segurança de barragem para fins de abastecimento e tudo. Isso significa que hoje nós estamos sem um aparato de fiscalização oficial, eficiente e permanente? Pelo menos estamos complementando o que acabou de falar, Ricardo. Digamos assim, com a capacidade limitada. Tem gente boa, competente também, os funcionários aqui dos órgãos existentes, mas face à grande demanda, sim, é uma capacidade limitada não só no estado do Rio Grande do Sul, como no país todo. Então, hoje aqui no estado, a gente pode dizer que nós não temos como saber, por falta de estrutura, qual é a real situação das nossas barragens. Salvo melhor juízo, a informação oficial que consta na Política Nacional de Saneamento. Veja, mas uma coisa é cumprir a lei. Aí a pergunta é, a lei está apropriada, mas a nossa capacidade, em inglês tem uma expressão, enforcement, eu não sei como traduzir, talvez o cumprimento da lei, o fazer cumprir a lei, é que sim, nós temos nossos limites. Mas eu quero colocar a minha última contribuição agora nesse momento, é a coisa que mais me preocupa sobre esse assunto de barragem aqui no estado. Barragens grandes, em geral, é uma coisa muito conhecida, muito estudada e exige corpo técnico, com responsabilidade técnica, alguém assina para fazer tudo isso. O que me preocupa é que o Rio Grande do Sul, eu acho que aí tem uma interface com o setor agrícola, é o estado brasileiro que mais irriga, que mais tem área de irrigação. E nós temos pequeníssimas barragens espalhadas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Milhares, essas sim milhares, que não está em cadastro nenhum. Em geral, a forma construtiva dessas pequenas barragens é o fazendeiro, na melhor das intenções, com a retroescavadeira, vai lá, cava uma sanga, prepara isso e aquilo outro. Então, imaginem um pequeno arroio que desaba num córrego e numa linha d'água nós temos 10, 15, 20 barragens. Rompeu a primeira, pequenininha, lá em cima, na parte mais amontante. É o efeito dominó, uma cascata. Já aconteceu isso aqui.
e levou pedaços de estrada de ferro, de rodovias, até no sul do estado, uma pelo menos que eu participei. Pode se repetir. Ou seja, são o que na legislação ambiental é chamada de efeito cumulativo e sinérgico. Então, eu quero colocar com isso que, primeiro, a barragem de rejeito de mineração, felizmente, aqui no Rio Grande do Sul, né, talvez ainda não chegamos nesse estágio. Tem as grandes barragens de água com seus potenciais aí riscos. Mas aí eu cito outra lei, a Política Nacional de Defesa Civil, que no seu princípio, eu acho que é artigo 1º ou 2º, ela declara cabalmente que o óbice, a incerteza quanto ao risco, a dúvida quanto ao risco, não constitui o óbice para não fazer nada. Não é impedimento, não é impedimento. Então, muitas vezes, e nas perícias, inclusive Ministério Público, entra numa escala de se debater de quem é a culpa, de quem é a responsabilidade, e o princípio é jogado na lixeira. Então, foi isso que a gente viu acontecer lá em Mariana. Infelizmente, agora já está um certo momento de tergiversação, sem ter as lições aprendidas daquele evento, infelizmente. Melanês, a Agapan, que há tantos e tantos anos, uma entidade pioneira, lida com questões ambientais, certamente esse é um dos pontos que ela já deve ter tocado muitas vezes. Qual é a visão que a entidade tem da situação atual dos mananciais, das barragens aqui no Rio Grande do Sul? Bom, em primeiro lugar, lembrar que o Rio Grande do Sul possui o primeiro, e a Agapan, desde o primeiro momento, foi membro do primeiro Conselho de Recursos Hídricos Estadual. Isso, o CONRHIRGS foi um momento anterior a toda essa gestão ambiental, e uma das coisas que se discutia lá era isso. E eu acho que de todas essas questões, em primeiro lugar, nós achamos que tem que se fazer uma diferenciação, porque uma barragem de água, que é importante, oferece risco, etc., é completamente distinto de uma barragem de rejeitos, né? Então, nós não podemos misturar as coisas, porque se eu tiver uma inundação de água, que é horrível, né? Um acidente é horrível, ele pode até afogar pessoas e tal, mas ele não vai ter metade da destruição, nem 1/5 da destruição de que uma barragem de rejeito que está contaminando, que está imobilizando pessoas e animais que não tem nem como tirar. Porque se fosse de água, eles podiam ser salvos, não, estão imersos na lama, morrendo. Então, é uma coisa tétrica. Nós também entendemos o seguinte, que o projeto, né, a gente trabalha com o projeto, eu trabalho com o projeto, projetos têm índices de segurança gigantescos, não tem como falhar. O material pode ser totalmente irregular, não tem como falhar, porque os índices de segurança de um projeto bem feito, bem executado e feita a manutenção, não acontece, não existe isso, por isso que não cai edifício, senão ia cair edifício. Quando cai um viaduto, quando cai um troço, houve coisas muito erradas, muito erradas. Então, isso é uma coisa, o que eu quero dizer é o seguinte, com isso eu estou querendo dizer para o nosso telespectador, não existe acidente. Não existe acidente. Porque se houver um dilúvio, está previsto, tem como extravasar a água de uma barragem e ela não cai. Então, dilúvio, nada disso se houver um terremoto, tinha que ter previsto no projeto. Nós não temos terremotos. Né? Esse é o melhor dos mundos. Isso. Não, esse é um mundo real de projeto. Eu não estou falando. Sim, não, projeto. Agora a execução é outra coisa importante. Nós entendemos o seguinte, uma barragem é uma demanda de um setor, de uma coisa muito importante, muito justa, seja lá o que for. É totalmente responsabilidade desse setor. Ah, mas o governo não fiscalizou. Não leva a mal. Eu tenho uma empresa de celulose e eu faço uma barragem para rejeito, é minha a responsabilidade. Eu gerei isso para a sociedade. Tudo que acontecer de acidente é absolutamente responsabilidade minha em termos de indenização, de responsabilidade. Se nós vamos falar de dolo, coisa, bom, aí é outra questão. Aí se um fiscalizador se vendeu, se um governo se vendeu, tem que ser presos, tem que ser cumpridas as leis. Mesmo que não tenha nenhuma irregularidade, que o Estado tenha falhado na fiscalização, que é absolutamente normal, porque não existe fiscalização perfeita, ia ter que ter um fiscal para cada cidadão, né? Isso é impossível. Mesmo que tudo tenha corrido certo, se eu gerei a barragem
eu sou o responsável pelos danos que ela causar, se ela acontecer de cair. Paciência, se eu contratei o engenheiro errado, o engenheiro pode ir preso, mas os danos, então, eu acho que o penal, as irregularidades, é uma coisa. Quem tem que indenizar a sociedade é aquele que estava gerando essa demanda e lucrando com ela. Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte, nós somos bem lentos, talvez, a Agapan. O pessoal fala em Brumadinho, eu estou falando de Mariana. Eu quero a responsabilidade, existia uma gigantesca indenização que foi negociada, eu não sei como, eu sei que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi chamada para fazer o estudo, que tem dos melhores técnicos de base de solo, e não aconteceu esse estudo. E o Ministério Público Federal, junto com o Judiciário, negociaram isso. Eu quero saber quem são as pessoas que vão ser presas por isso, que um rio do Brasil desapareceu, desapareceram sociedades, pessoas, danos, etc. E inclusive, se gerou Brumadinho por causa da Vale, que não deu nada. Se tivesse dado, eles estavam chamando, como eles estão chamando agora, estamos muito preocupados de olhar as outras barragens. As barragens são deles, a indenização é deles, eles têm que pagar o Rio Claro, têm que pagar todas as pessoas, e eu queria entender como é que o Ministério Público Federal e o Judiciário, que são tão, às vezes, interessados numa rapidez de julgamento, eles liberaram essa empresa gigantesca, estrangeira, e eu vou dar um exemplo bem simples. A Monsanto, por exemplo, que é uma empresa que tem um passivo ambiental mundial enorme, através das coisas que está se descobrindo, através do glifosato, ela nunca era julgada nos Estados Unidos, nunca teve nada. Quando ela foi vendida para a Alemanha, para a Bayer, foi condenada imediatamente nos Estados Unidos, pelo passivo. Então, tem uma coisa que não pode se aceitar. Quer dizer, se a poluição é nossa, eu tenho que engolir. Se ela é estrangeira, eu posso cobrar. Então, esse fenômeno, eu estou levantando hipóteses, eu não sou dono da verdade, nem pretendo ser. Mas eu fico muito preocupado, porque aquele desaparecimento de um rio altamente conservado, que era o Rio Claro, foi riscado da face da terra. Tinha que quebrar todos os acionistas que são corresponsáveis, entende? Da Samarco. E não aconteceu. Por não acontecer, que está acontecendo no Brumadinho. E o que poderia acontecer? Eu vou remeter de novo a questão aqui para a doutora Anelise, então, já diante disso, diante dessa questão que levanta, da punibilidade ou não, da responsabilização, diante de tudo que o Ministério Público já pôde mapear, doutora, em relação especificamente à questão das barragens. Hoje, se houvesse, Deus queira que não, se houvesse uma situação em que teria que haver uma responsabilização, hoje nós já temos os instrumentos para isso, já temos o ferramental para poder chegar à responsabilização de quem seria quem teria que arcar com os custos, com a responsabilização de um evento como esse aqui no Sul, em função das barragens? Bom, como a pergunta se restringe ao estado do Rio Grande do Sul, sim, que é a realidade que eu conheço bem, ao contrário do processo capitaneado pelo Ministério Público Federal e pela Justiça Federal, no caso de Mariana, que o senhor referiu, no âmbito da Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, sim, nós temos instrumentos na Lei dos Crimes Ambientais, tanto para a responsabilização dos funcionários públicos que, por ação ou omissão, inclusive na modalidade culposa, expedirem licenças, autorizações, derem andamento a processos de licenciamento ambiental em dissonância com a legislação, nós temos o artigo 67 da Lei dos Crimes Ambientais. Contudo, eu destaco que, lamentavelmente, as penas previstas na Lei dos Crimes Ambientais, elas não são altas. Nesse dispositivo, por exemplo, a pena máxima é 3 anos. Além desse tipo penal, nós temos também, em relação ao particular, ao empreendedor que encaminha isso, infelizmente é muito comum, não é fácil de nós provarmos, mas nós sabemos que ocorre, e até porque essa é a base, é o fundamento de muitas tragédias, de muitos acidentes, entre aspas,
é o artigo 69 da Lei dos Crimes Ambientais, que consiste no encaminhamento ao órgão ambiental licenciador de informações falsas, de estudos com omissão, enfim, de documentos técnicos que objetivam nada mais, nada menos do que beneficiar aquele empreendedor que contratou o técnico, o profissional responsável pela elaboração dos estudos que irão subsidiar o órgão ambiental licenciador na expedição da licença. Além disso, como muito bem referiu o representante da Agapan, há sim a responsabilidade civil objetiva, que é a responsabilidade prevista na legislação de natureza civil da tutela do meio ambiente, a Lei 6938 de 1981, portanto, não é uma legislação nova, que prevê, em consonância também com a Constituição Federal, o artigo 225 da Constituição Federal, esse arcabouço jurídico legitima a responsabilização do empreendedor, ainda que aquela ação seja cometida sem culpa ou sem dolo. Simples nexo de causalidade da ação por parte do empreendedor e o dano ambiental já justifica, já ampara não só o Ministério Público, mas associações, outros órgãos colegitimados com base na Lei 7447 de 1985, que é a Lei da Ação Civil Pública, a responsabilização pela recuperação do dano ambiental, quando possível a recuperação in loco, ou a compensação desse dano ambiental em outro local, inclusive a indenização monetária dos danos insuscetíveis de recuperação. Eu queria aproveitar que a senhora está falando, acaba de entrar uma mensagem de um telespectador que é lá de Canela e ele diz o seguinte, é o Carlos, lá de Canela. A CE abandonou a barragem das Laranjeiras em Canela há mais de 50 anos e pode ser rompida a qualquer momento e inundar Igrejinha, Três Coroas. O Ministério Público sabe disso. Há informações que chegaram ao Ministério sobre a situação dessa barragem? Teria que se verificar com o promotor de justiça responsável por essa comarca. Inclusive, eu me comprometo a levar essa situação a esse colega. Eu, através do Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais, não recebi nenhum inquérito civil a esse respeito. Talvez seja uma das tantas barragens referidas pelo professor Carlos André que não está na relação oficial e que me parece que agora é importantíssimo que a população realmente informe, principalmente aquelas que estão abandonadas, a fim de que seja atualizado esse cadastro oficial de barragens em risco no estado do Rio Grande do Sul. Eu queria perguntar então agora para o Luiz Fernando, que é o assessor da presidência da Farsul, essa situação com essas barragens, Luiz Fernando, acendeu um sinal de alerta no sistema de produção agrícola aqui no Rio Grande do Sul, uma vez que as barragens são estruturas absolutamente fundamentais para a manutenção das atividades? Primeiramente, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui, quero cumprimentar. Dizer que estou aprendendo muito, né? Eu, como advogado, nós, com certeza, escutar um engenheiro, um arquiteto falar com tanta propriedade é um prazer muito grande. E todos nós estamos, né, com sentimento à flor da pele, porque foi uma tragédia horrível mesmo, né? Notícias de 99 mortes e 270 desaparecidos. Então, mexe com todo mundo e realmente nos preocupa muito. Mas pegando o gancho aqui da doutora Annelise e do doutor Carlos, realmente, até em 2013, quando lançaram o programa Mais Água, Mais Renda, que é uma política de Estado, né, permanente, a gente sempre apoiou, porque vocês acompanham, estão há tempo acompanhando. Quando dá uma seca, todo mundo perde aqui no Estado, né? É aquela curva que sempre mexe. Então, se intensificou aí uma boa programa que o governo do Estado implementou de estimular os produtores a poderem fazer a irrigação própria. E como o senhor muito bem colocaste ali, de lá para cá se investiu muito. Eu sou de São Luís Gonzaga, região das Missões, e aquela região, uma região que sofreu muito com as estiagens, por exemplo, e lá o produtor investiu pesado, doutora Annelise, justamente para evitar que ficasse a dependência do clima, até porque nós temos tecnologias, né? Israel está aí para provar isso, que existem formas de evitar o problema da água, porque chover chove bem, só que tem períodos sazonais que faz falta, então nós estamos enfrentando isso. E até nós comentando isso aí da seca, num ano que está chovendo tanto, estão perdendo na metade sul lá produtos para a seca, é um negócio que chama atenção, mas ano passado a metade sul perdeu em virtude da estiagem e agora está perdendo em virtude do excesso de chuva. Mas o que nos preocupa no setor, que é a pergunta que o nosso âncora nos traz aqui, é justamente a questão de nós regularizar de uma forma muito clara isso, porque o produtor
pegou e investiu pesado num programa de Estado, numa lei que é a lei 14.244 de 2013. Investiu pesado. E aí parece que há uma falta de sintonia na época da Secretaria da Agricultura, que implementou o programa, com o DRH, com os órgãos competentes da parte do meio ambiente. Então, o produtor acabou, e como o senhor muito bem colocaste, o empreendedor, ele tem responsabilidade por aquela obra que ele está fazendo, né? Então, ele saiu construindo, tem um profissional habilitado, que também é o responsável, até porque ele confia num profissional capacitado, está aí os CENJ, os engenheiros, para poderem reforçar isso, né? E a gente faz um investimento e daqui a um pouco há uma falta de conversa do próprio governo que criou uma lei estimulando justamente esse investimento. Então, a gente olha e deseja justamente que haja um consenso nesse sentido, porque realmente a irrigação é importantíssima, a gente não pode voltar para trás nesse sentido, mas ao mesmo tempo existem as preocupações. Exemplo que a doutora trouxe aqui e que o Carlos colocou com muita propriedade, a barragem do Capané, em Cachoeiro do Sul, que o IGA é o responsável. Existem hoje 27 produtores, informações que eu tenho, dessa safra, que estão irrigando as suas áreas com aquela barragem. E tem informações, o senhor pode corrigir, tem mais conhecimento que eu, que 35% da capacidade foi reduzida justamente por causa que havia a possibilidade de algum risco nesse sentido, por segurança. E a de Santa Bárbara também, parece que realmente tem um problema, são as duas que nos passaram hoje. Então, quando eu me adiantei do assunto, vi que o tema ia ser barragem, embora não tenha conhecimento, fui me informar e procurar com os profissionais da área mais ligados à produção, liguei para o presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro do Sul, que passou esses dados. Então, realmente, nós estamos se somando e procuramos justamente nos buscar de pessoas qualificadas para que possam nos dar segurança, que o produtor quer investir com segurança, porque ninguém, né, doutora, vai investir um dinheiro pesado para fazer um açude grande, uma barragem, e de lá para cá, quando vê todo o seu investimento cair por terra e perder uma terra prejudicada e mais vizinhos, ou a própria situação urbana em virtude de uma falta dessa questão. Então, a gente está se somando nesse processo e queremos justamente que as mentes que conhecem o assunto possam nos ajudar da melhor forma possível. Beleza, então tá. Eu até gostaria de saber exatamente como é que acontece isso, né? De que maneira os produtores constroem, com que tipo de orientação técnica eles constroem, que parâmetros são utilizados para que seja feito dentro dos padrões de segurança, né? Mas eu queria avançar nisso um pouquinho mais logo depois do intervalo, então. Perfeito. A gente prepara essa conversa para quando a gente retornar daqui a pouquinho, não sai daí, Cruzando as Conversas, já volta. Cruzando as Conversas está de volta. Essa noite estamos discutindo a situação das barragens no Rio Grande do Sul. Até que ponto podemos trazer para cá reflexos do que aconteceu em Brumadinho, do que aconteceu em Mariana? As nossas barragens são diferentes, são todas acúmulos de recursos hídricos, de água para a agricultura, diferente das de Minas Gerais, que são de rejeitos de minério. Mas, enfim, existe um potencial de risco? Qual é esse nível de risco? Qual é a quantidade de barragens que precisam ser observadas com mais atenção para que nada aconteça? Nós terminamos o último bloco conversando sobre as barragens que os próprios agricultores, os produtores rurais foram estimulados a construir, pela óbvia necessidade de irrigação, é claro, né? E foram estimulados por programas de governo, mas eu queria saber o seguinte, até que ponto essas barragens foram construídas com parâmetros adequados de segurança, de durabilidade, de confiabilidade. Como é que o agricultor ele é orientado para fazer? Ele mesmo contrata quem vai lá e faz um levante, uma barragem para ele? Ou ele precisa ter uma orientação técnica fiscalizada por um órgão oficial para que os parâmetros todos sejam obedecidos? Como é que isso acontece? Não, primeiramente é necessário ter o técnico, né? O agricultor ele sabe plantar, produzir os alimentos, mas não tem a especialidade do engenheiro, do arquiteto, que são os responsáveis por construções, né? Então, como é que nós seguimos a regra? Tem o decreto estadual, que está em vigência agora, que é o 52931 de 2016, que foi modificado pelo decreto 5465 de 2018. E ele traz no artigo 5º os procedimentos que o produtor deve buscar, obviamente que com o seu profissional técnico. Ele vai buscar um engenheiro para poder fazer o projeto da forma adequada. E ele tem que seguir. Qual seria os passos? Primeiro, ver a disponibilidade hídrica, né? Que é fundamental. Sem ter a água, não tem como irrigar, né? Aí a barragem é um buraco no chão. A barragem é um buraco no chão. A primeira coisa, diferenciar açude de barragem. Né? Hoje, na metade sul, tem muitos açudes, ou seja, não há barramento de curso d'água. É captação mais efêmera, seria esse o procedimento correto. Né? E quando dá barramento, barra um curso d'água, daí riachos, arroios, como o Dr. Carlos colocou com propriedade em relação ao tema. Depois disso, ainda nós temos a licença prévia do empreendimento. Né? Na sequência, a autorização prévia para a construção ou a sua dispensa, dependendo do tamanho, né? Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é mais ou menos nessa linha. A outorga do direito de uso da água ou a sua dispensa, também dependendo do volume ali colocado, né?
a licença de instalação do empreendimento, o alvará da obra e só depois, então, a licença para a operação do empreendimento. E como colocaste como propriedade, o produtor e o engenheiro responsável, eles ficam tendo que ter a manutenção daquele empreendimento para evitar que possa ocorrer algum problema em relação aos seus vizinhos abaixo, seja ele rural, né, ou urbano também, que daí o impacto seria muito maior. Mas o Milanês colocou com muita propriedade. Nós precisamos diferenciar, primeiramente, a questão do Minas Gerais com o Rio Grande do Sul, né? Aqui a questão mais de água, claro que teria um dano, mas um dano, como tu colocasse, muito inferior àquele lá que acabou, movidas lá, propriedades rurais foram acabadas, enfim, o impacto foi muito maior. Mas, respondendo, foi nessa linha que nós estamos trabalhando. Hoje é preciso... Pois não. Lembrando também que o Rio Grande do Sul, que está por liberar 2 minerações absolutamente perigosas, uma delas e que geram riqueza nenhuma, emprego nenhum, e talvez algumas vantagens para alguns, mas que o caso de Palmas é uma região onde já aconteceu um acidente que matou, na época, grande parte do rio Camaquã, que é um dos rios mais preservados do estado. E nós estamos por inaugurar uma nova, ou talvez licenciar, esperamos que não, em Palmas, uma mineração de chumbo e outros metais, que pode pôr em risco um dos rios mais preservados do estado, uma região agrícola importantíssima, e que já houve mortes no passado. Não, desculpa, o senhor está se referindo a um projeto da Anexa, na verdade em Caçapava do Sul, a antiga Votorantim, que se transformou na Anexa. Esse inquérito civil está sob a presidência, na verdade existem 2 inquéritos civis sobre essa temática, um no Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais e outro no Ministério Público Federal de Bagé. Só que pelo projeto não há previsão de barragem de rejeitos. Na verdade, há previsão de, digamos assim, do acúmulo dos rejeitos em montes, digamos assim. Não é montes secos. Então, sim, a metodologia, pelo menos prevista no projeto, é distinta. Mas, claro que são realmente minérios de alto poder, de alta toxicidade e de alto risco. Isso. Eu queria complementar uma fala que o Milanês falou um minuto atrás. Hoje, na Folha de São Paulo, o doutor José Adécio, esse promotor de justiça do Ministério Público Federal, foi o chefe da força-tarefa do caso de Mariana. Ele está com uma posição, tem um artigo lá, com uma posição muito similar à nossa. Naquele momento, né, tiveram vários colegas aqui da URGS, que o trabalho técnico foi feito, mas as lições aprendidas, inclusive eu indico no portal do SENGE, do Sindicato dos Engenheiros, tem lá uma entrevista e tal, onde eu declaro cabalmente, são feitas perguntas, mas que o repórter me perguntou, aprendeu alguma lição daquilo? Nenhuma, porque contra fatos não existem argumentos. Se a gente tivesse aprendido, não estava se repetindo. Mas naquele momento, a estimativa, a precificação, veja, eu não consigo atribuir valor à vida humana. Quanto vale a vida humana? Ou melhor, quanto vale qualquer vida? Qualquer vida. Qualquer vida. Uma espécie endêmica. O rio é vivo. Então, quanto vale qualquer vida, incluindo aí a vida humana? Não tem preço. Mas, naquele exercício de precificar o dano ambiental, naquele momento deu 22 bilhões e meio. Por toda a ingerência política, naquele momento, o alocado até agora deu 1 bilhão e meio. O caso da Vale do Rio Doce, em Brumadinho, ainda não tem precificação. Entretanto, as normas do mercado já colocaram um preço. A Vale perdeu o seu valor em 70 bilhões em um dia. Então, quanto vale, qual é o custo das decisões erradas? Das decisões operacionais, da inadequação, vale o valor do prejuízo. Vale o valor do prejuízo. E quanto vale uma legislação inadequada, uma legislação deficiente? E eu até estava aqui olhando o artigo 9º e o artigo 10º, não é, da Lei de Segurança, da Lei de Política Nacional de Segurança de Barragens, a 12.334 de 2010, que é a legislação que norteia a segurança de barragens no nosso país. E esses dispositivos estabelecem que a fiscalização das barragens, na verdade, na prática, ela é feita através de inspeções pelo próprio empreendedor.
O próprio empreendedor se fiscaliza e encaminha os relatórios, então, ao órgão fiscalizador. Me parece que aí já se inicia uma falha. Não é? Claro que nós não temos, o Estado não é onipresente, nós não temos fiscais suficientes para fiscalizar essas centenas de barragens do Estado do Rio Grande, barragens do Estado do Rio Grande do Sul. Doutora Annelise. E milhares no Brasil. Mas já só um não, contribuindo exatamente nesse gancho, que é o seguinte, isso abre discussão, e eu quero contribuir com a doutora Annelise, que todos os atos autodeclaratórios, se fala muito da eficiência e tudo. Ora, como é que eu vou autodeclarar? Se eu vou autodeclarar, vou declarar em proveito próprio. Então, hoje tem, a fim de facilitar, liberar o processo licenciatório, esse caso tão bem citado, digamos acelerar, sem os cuidados devidos, eu autodeclaro. Eu considero isso, inclusive, dos problemas atuais. Sim, porque eu acho que não deve existir, ou se existem, não são tão eficientes assim, mecanismos de avaliação dessas declarações de empresas contratadas pelo proprietário para fazer um laudo. Se ele quiser, vamos fazer um exercício aqui vamos pegar pesado na questão da má-fé. Se a empresa quiser forçar a barra, ela vai pagar lá para uma empresa qualquer, uma auditoria qualquer, enfim, uma consultoria, para dar um lado. Internacional. Ok, pois então, mas aí vai chegar lá aquele laudo, está acreditado, certificado, tal. Esse laudo, esse papel assinado por uma empresa tal, quem é que realmente vai testar que aquilo tem procedência técnica confiável? Eu quero enfatizar, Ricardo, doutor Ricardo, que está de gravata. Estou me sentindo grandão. Exatamente. Essa situação, todo esse mecanismo virou uma prescrição legal. É um pedaço de papel. O que é um ato? O que é uma licença? É um pedaço de papel. Ela tem materialidade, ela entra no plano físico num pedaço de papel. É um ato administrativo. Por que eu preciso disso? Como condicionante para obter o financiamento do banco, para haver a liberação de recurso, para ser aprovado na prefeitura ou no governo do estado. É um ato administrativo. Só que o princípio que o legislador tão bem pensou, quando criou, não foi esse. Então, eu enfatizo aqui o que foi o começo da minha fala. Não é problema de legislação. Talvez se aproxime exatamente dessa palavra que foi falada aí, tá entendendo? Da má-fé. Então, a gente tem uma série de problemas que se reporta aí, na verdade, como é que eu materializo se a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que tem técnicos muito sérios, está funcionando? Qual é a materialidade do funcionamento dos órgãos que deveriam fiscalizar? Para mim, a materialização sempre de boas promessas se dá pela alocação orçamentária. Eu acompanho o orçamento geral desses ambientes e vejo que eu não tenho a condição de dar institucionalidade. Claro. Como é que eu vou... Eu proponho, então, que todos nós, além de fiscalizarmos a barragem, na discussão das leis orçamentárias anuais, dos municípios, dos estados e até do próprio país, a gente fiscalize se o cumprimento desse monte de promessa que já foi feito lá em Mariana e está sendo feito agora em Brumadinho, tem materialidade. Porque no plano das ideias, como está o ambiente agora, todo mundo é técnico em área ambiental, o país todo é técnico em área ambiental. Todos têm o senso comum que alguma coisa muito irregular foi feita. Mas nós temos que sair do senso comum e chegar num senso crítico, ou seja, trazer consequências à mesa. Como é que faria, doutora, não querendo abusar da questão da má-fé e não querendo lançar suspeitas sobre tudo, né? Mas digamos assim, chega lá, aconteceu uma barragem rompeu e é preciso fazer alguma coisa, uma responsabilização. Aí a empresa chega lá com lá, não, aqui, a empresa tal fez tudo certinho, já testou que estava tudo bem, a gente não sabe o que aconteceu. Então, até que ponto realmente esse documento, que pode ter sido, por isso que eu digo que a gente tem que não exagerar na suspeição, mas já que há essa brecha, pode ter sido um documento pago para que tenha aquele tipo de aval, né? Como é que se pode ter confiabilidade nisso a ponto de poder realmente levar adiante um processo? Como é que você age nessas horas? Primeiramente, independentemente da existência de licença ambiental, constatado, como eu disse anteriormente, estamos diante da responsabilidade objetiva. O direito ambiental, ao contrário de outras áreas do direito, prevê a responsabilidade objetiva, que nada mais é do que aquilo que eu coloquei antes, nexo de causalidade e dano ambiental. Então, a existência da licença no aspecto da responsabilização civil, ela é irrelevante.
Contudo, no que tange à responsabilização criminal, aí sim o elemento subjetivo ele tem que ser bem avaliado e provado. E se trata daí, então, da configuração ou não dos artigos que eu referi anteriormente, dos crimes do artigo 67 e do artigo 69. Além desses dispositivos penais, também há possibilidade da responsabilização administrativa por parte dos técnicos no âmbito dos conselhos regionais das respectivas profissões, digamos assim. Agora, nada disso é, digamos assim, efetivo a ponto de evitar o dano, não é? E aí tem uma frase que é que eu gosto muito, que é aquela que diz que o custo do cuidado é sempre menor do que o custo do reparo. E quando nós não temos esse cuidado, e aí é muito difícil nesse aspecto que esse cuidado realmente seja levado a efeito, nada mais resta do que daí o reparo do dano ambiental. Por isso que eu ainda insisto de que a nossa legislação ambiental ela ainda carece sim, de alguns dispositivos que enfatizem, que garantam mais a prevenção do dano ambiental no que tange à responsabilização. E esse exemplo que eu dei das inspeções é um deles. Na medida em que, na questão da segurança das barragens, as inspeções são feitas pelo empreendedor. E aí eu pergunto, por que naqueles casos onde há um risco maior, nas barragens maiores, nas barragens de rejeitos à atividade minerária, naquelas onde há mais risco de uma poluição mais grave, o órgão ambiental ou os demais órgãos previstos na legislação de segurança de barragens, a Política Nacional de Segurança de Barragens, não realizam inspeções mais efetivas, mais constantes, mais detalhadas, mais cuidadosas. Ou seja, a gente precisaria ter pelo menos um critério de priorização. E um corpo técnico e também um corpo técnico, porque infelizmente há uma carência de recursos por parte da União, do Estado, que viabilize essa iniciativa necessária para a garantia, para evitar os danos, para garantir a segurança. A gigante da Vale, até ser entregue para interesses externos ao Brasil, não me consta que tinha nenhum acidente. Quer dizer, ela teve uma atividade durante anos nacional e não teve esses acidentes. Então, eu acho que tem uma combinação também de entregar os interesses nacionais para estrangeiros especuladores e ainda uma fiscalização fraca que eles pegam e vão esticando ao máximo, gerando os acidentes que estão gerando. A Vale não tem isso na história dela anterior, né? E agora a Vale entregue. Bom, outra questão que eu acho importante é o seguinte, nós temos que ter claro que uma contaminação por minérios desse tipo é uma contaminação perene, né? Não tem como limpar o Rio Claro em toda a sua extensão. O Rio Doce, desculpa. E a segunda vez que eu falei. O Rio Doce não tem, porque a contaminação de rejeitos, metais pesados e outras coisas, não tem como extrair. Ela vai ficar lá para sempre atuando sobre a microvida, causando mutagenicidade, causando milhões de problemas. Então, nós pegamos e concentramos um minério, que é perigoso, entende? E distribuímos ele sobre a superfície da biosfera e ele vai atuar sobre a vida, as plantas, os animais e os humanos por ad eternos. São metais pesados, a vida deles é muito gigante, né? Não é nem degradáveis. Então, é uma coisa de muita responsabilidade. E nós entendemos assim, a despeito. E outra coisa, o Estado, eu entendo, ele fiscaliza e ele cria para proteger o cidadão, né? Toda a fiscalização, a legislação ambiental, e para proteger o próprio empreendedor. Porque se eu fiscalizar melhor, o empreendedor reclama, mas na verdade ele está sendo protegido, porque se ele fizer bem feito, ele não vai ter um passivo ambiental gigante, né?
As pessoas não entendem isso, né? Acham que o meio ambiente é inimigo. O meio ambiente é o maior amigo da lucratividade a longo prazo. Nessa linha, eu quero também tranquilizar quem nos assiste, que é o seguinte, uma barragem, ela existe há milhares de anos, essas estruturas, tá? Então, o que é uma barragem? É uma máquina do tempo. Tem uma temporada que chove muito e tem uma temporada que chove pouco. Só que eu preciso de água na temporada que chove pouco, então ela transfere no tempo. Regulariza, né? Regulariza. A regularização é isso. Então, no caso da agricultura aqui no estado do Rio Grande do Sul, em 2004, dos 500 municípios, deu mais de 490 com decreto estadual da Defesa Civil decretando situação de calamidade por seca. Então, como é que eu vou colocar milhões de investimento se eu não tiver a garantia do retorno do meu capital? Barragem é uma solução. O problema é sempre na mineração, na barragem, em qualquer atividade, o limite, da forma tão bem colocada pelo Milanês, o meio ambiente também é outro usuário. Só que quem é o dono do meio ambiente? Todos nós, tá? Inclusive na Constituição. Então, todos nós, eu tenho que ter, sim, as atividades econômicas, mas eu não quero que no rio dos Sinos venha boiando 90 toneladas de peixe numa noite. Eu não quero que, porque chove, rompa a barragem. Eu não quero isso. E o indicador melhor da saúde é o equilíbrio entre tudo isso. Só para complementar, aproveitando aqui, nessa linha que tu colocaste, para evitar que a barragem se rompa, né? Se faz muito, né? E todos os produtores estão fazendo isso, uma ligação de um açude com o outro, com os vertedouros, né? Os sangradores, que vocês chamam, na linguagem mais do engenheiro. Então, realmente, já se tem esse cuidado para que saia o mesmo volume de água que tem entrado e que tenha um nível de água admitível, né? No Rio Grande do Sul, eu destaco o trabalho ímpar da assessoria técnica, especificamente para o setor agrícola, da Emater. São grupos aí de extensionistas que, com certeza, podem, no caso do setor, ajudam, além de todo o apoio técnico, né? Com certeza, alguma demanda do Ministério Público, já estou colocando cargos aí, funções para Emater. Então, tem muita interface nisso. Mas o que a gente, primeiro, tranquiliza toda a população gaúcha, no sentido de que não vai romper, a gente não tem histórico. Tem histórico de pifar outras coisas, mas rompimento de barragem propriamente dita ainda, graças a Deus, ainda e aos técnicos e às forças que são feitas aqui no Rio Grande do Sul, o maior número de barragens, que tem estatisticamente um grande número. Então a gente vai ampliar essa discussão agora, então já que nós não esgotamos o assunto barragem, mas acho que a gente pode dar uma abordagem bem mais objetiva e bastante esclarecedora. Eu quero ampliar essa discussão para trazer para aquele secular embate meio ambiente e setor produtivo, especialmente o agronegócio. Só que isso nós vamos fazer agora, no próximo bloco a gente volta já já. O programa Cruzando as Conversas está de volta e agora nós vamos entrar naquela velha discussão que foi reavivada mais recentemente agora com o governo Bolsonaro, a partir das afirmações que foram reforçadas no encontro de Davos, na Suíça, no sentido de que é preciso fazer com que o agronegócio, a produção agrícola, siga sem as amarras, nas palavras do presidente e dos ministros, sem as amarras daquilo que eles entendem que são as pressões ambientalistas, ou seja, é preciso haver, né, um entendimento de que a produção tem que seguir e o ambientalismo tem que saber os limites de estabelecer as suas oposições. Está aí, é claro, uma discussão muito antiga e que agora realmente está mais inflamada do que nunca, né? E eu gostaria então de saber, eu começo exatamente por quem tem uma história muito forte nesse campo, né, que é o Milanês, presidente da pioneira Agapan. Como é que tu estás vendo esse momento? Essas afirmações do atual governo chegam como aos ouvidos do meio ambientalista? Nós desejamos, obviamente, que o governo tenha o maior sucesso, né? Que nós desejamos para todos, porque é do Brasil que nos interessa. Mas vemos com muita preocupação, primeiro, uma ideia tão subserviente, que foi a de fundir meio ambiente com a agricultura, que tiveram os próprios agricultores dizer, não faz isso, porque nós não vamos conseguir exportar mais soja. Isso vai virar uma vergonha, uma república de bananas, entendeu? Então, existe uma tendência à liberação, às vezes, e aí eu não culpo os agricultores, às vezes os súditos são mais realistas que o rei e oferecem coisas que o rei nem pediu.
né? Então, eu diria assim, o agronegócio hoje está num momento importante. Nós entendemos que o Brasil sempre será importantíssimo em agronegócio. Nós acreditamos. Eu fui vários anos produtor, só que nós acreditamos num destino muito mais nobre. Hoje nós vemos um agronegócio gigante de pessoas endividadas e quebrando constantemente. Nós conhecemos a solução, o Brasil tem a maior possibilidade, a maior vocação mundial para a agroecologia. Nós temos tecnologia hoje, o agricultor não está chegando nele essa tecnologia, porque existe uma nuvem de fumaça de umas tecnologias ultrapassadas que estão chegando no agricultor, porque elas têm uma rede de venda que tapa a capacidade das pessoas verem que os agroecologistas no Brasil estão bem economicamente, enquanto que a agricultura convencional está mal. Então, claro, em primeiro lugar, nós temos que melhorar a produtividade e, sobretudo, no caso dos produtores rurais, a lucratividade. Lucratividade só se compõe numa empresa através do tempo. Então, tu tens que ter uma agricultura sustentável, que cada ano vai ser mais produtiva e não que vá deteriorando o solo, como é a agricultura química convencional hoje. Então, nós estamos numa agricultura kamikaze, que ela vai desmatando para aumentar. E diz com um grandíssimo investimento em tecnologia, está uma produtividade muito aquém, porque essa tecnologia é suicida. De onde é que vem essa tecnologia? Vem do maior país produtor de tecnologia do mundo, basicamente, né, e de grande agricultura, que é os Estados Unidos, que tem vários estados estéreis já, aqueles. A agricultura deles destruiu, os estados não têm mais agricultura, eles estão trabalhando para daqui a 20 anos conseguir plantar, porque o solo foi morto. Então, nós estamos copiando esse modelo em detrimento de outros modelos, por exemplo, que estão nascendo aí, que nasceram. Então, por exemplo, nós não temos nada contra a agricultura, tudo a favor. Nós não queremos ser exportadores de commodities de baixo valor, como soja. Não queremos envenenar o povo brasileiro inteiro, que está consumindo 7,2 litros de agrotóxicos por ano, para alimentar porcos chineses, né? Nós queremos, isso sim, agregar valor no nosso produto, de preferência, inclusive, exportar, se for o caso, a carne, etc., qualificar, porque é isso que fará do agricultor o grande poder que merece o Brasil, porque o Brasil é o maior país agrícola do mundo. E, de fato, clima, a gente tem números aí que atestam a excelência do setor primário. Isso é absolutamente incontestável. Tá. A gente tem aí uma safra de 240 milhões de toneladas, a última, né? Que é uma coisa que, obviamente, foi obtida através de tecnologia. Só que isso está realizando lucros, que nem a mineração, lucros no exterior, nas empresas intermediárias. Não está enriquecendo. Claro, um cara com uma área gigante, com patrimônio, que tem grandes agricultores no Brasil, está ganhando, trocando caminhonete, isso aí não é ganhar dinheiro, endividado em banco. Nós queremos uma agricultura realmente que contribua, que não envenene os rios brasileiros, como estão, que não acabe com o sistema de saúde e as intoxicações, são em 8 intoxicações por minuto e o cálculo no Brasil, por dia no Brasil, sérias, agudas, por agrotóxicos, e o cálculo é que é 1,50 avos da realidade isso, as que aparecem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não há nenhuma interesse nosso, a Agapan, inclusive, nasceu de o primeiro presidente nosso, Lutzenberger, era um agrônomo. Então, nós não temos... Agora, desde o início, nós falamos de agricultura regenerativa, agroecologia, agricultura ecológica. Hoje se tem tecnologia, na época nem se tinha, a gente falava, mas não se tinha. Hoje nós temos pó de rocha, que vai revolucionar a adubação mundial, independência do Brasil de insumos, não precisa importar mais nada. Nós temos tecnologia, só que ela não acontece, que existe um filtro de meia dúzia de empresas externas ao Brasil que criam, dominam a pesquisa, até dentro das universidades, financiam, fazem milhões de coisas, e criam uma coisa que impede o nosso agricultor de realizar a verdadeira riqueza que ele tem. Então, deixa eu pegar, então, a posição, até para a gente poder distribuir melhor o tempo das colocações aqui. Tá? Então, eu queria colocar o Luiz Fernando, que é o representante da Farsul aqui hoje. Hoje, a cultura da produção no Brasil. Os números, a gente nem precisa insistir, que a gente sabe a importância que tem o agronegócio
para a economia como um todo. O país depende visceralmente disso, por tudo que tem produzido, e a gente sabe que tem crescimento de tecnologia, enfim, né? Mas eu quero entender, diante dessa colocação que a gente fez aqui, sobre esse embate, né? A partir das colocações aqui, né, do Milanês, do ponto de vista ambientalista, agora, do ponto de vista do produtor, a cultura hoje está focada em que direção, além, obviamente, da questão da produtividade e da rentabilidade? Perfeito. Primeiramente, dizer que a Farsul, o Milanês sabe disso, a gente representa todos os produtores rurais do Rio Grande do Sul, inclusive os que praticam a agroecologia. Então, a gente defende todos, agora defendemos principalmente a liberdade de escolha do produtor rural. Isso é um princípio da casa, um princípio da livre iniciativa. Segundo, eu vou pegar palavras do professor Evaristo de Macedo, que é da Embrapa, diretor responsável pela parte territorial da Embrapa, e os números da Embrapa mostram que 66,3% do território nacional é protegido por vegetação nativa, certo? Desses 66%, 25% está dentro das propriedades rurais. Ou seja, o produtor sabe, sim, produzir conservando e com sustentabilidade. Nós somos um case de sucesso para o mundo. Eu discordo um pouco nesse sentido, né? E esse é o entendimento que a Embrapa vem nos trazendo, a Embrapa que tanto fez pelo Brasil. E vou trazer um dado que o nosso ex-ministro Tarras Paulinelli trouxe e foi um dos fundadores da Embrapa, né? Na década de 70, a população brasileira, a sociedade, gastava cerca de 40% da sua renda com alimentação. Nós éramos importadores de alimentos. De 96 para cá, nós passamos a ser exportadores. E como muito bem colocaste, hoje produzimos alimento para 1 bilhão e 200 milhões, para 6 Brasis. Tá? Levamos alimento para 170 países, não é só para a China, é para 170 países do mundo. Né? Então, hoje, a população, dados da Fundação Getúlio Vargas, gasta, em média, do seu salário, da sua renda, 14% em alimentos. Ou seja, o setor produz muito. Vou trazer mais dados aqui que é importante. É importante mais colocar isso. Em 30 anos, né, nós aumentamos a área de lavoura no Rio Grande do Sul em 16%. Por sua vez, aumentamos a produção no estado do Rio Grande do Sul em mais de 40%. Tá? O agronegócio representa 46% das exportações brasileiras. No Rio Grande do Sul, 66%. Do PIB do Rio Grande do Sul, 42%. Do PIB nacional, 22%. Da mão de obra do Brasil, 38%. Certo? Então, é muito forte, e como todos colocaram e concordam aqui, é um setor importante e que vem fazendo justiça em relação a isso. Mas sim, eu concordo que tem como nós melhorarmos ainda mais, ser mais sustentáveis ainda, e as boas sugestões são todas bem-vindas, a gente quer e deseja isso. Então, acreditamos, até pelos números que nós podemos vender de só para outros países, que podemos crescer de forma sustentável, sim. E como a Anelise colocou, o setor mesmo não quis a separação do Ministério do Meio Ambiente e Agricultura, porque meio ambiente é muito mais que o meio rural. Meio ambiente, nós estamos vendo, é mineração. E outra, no nosso entendimento, com respeito às posições contrárias, hoje a pauta tinha que ser principalmente na questão urbana. Os rios, nós estamos comentando o dilúvio hoje na chegada aqui, que está todo ele prejudicado, né, poluído, porque não tem saneamento básico, as questões básicas que o Brasil tinha que investir. Ou seja, nós temos pauta, sim, para trabalhar e melhorar mais. Inclusive, quero parabenizar o Ministério Público, a doutora Anelise, que ela preside um importante conselho lá, que busca justamente trazer consenso na questão de conflitos, que nós precisamos sim melhorar, por exemplo, na aplicação de herbicidas, de fungicidas, né? E nós queremos trabalhar em conjunto com ela, já estamos fazendo com o Deriva Zero, por exemplo, um programa de informação e de treinamento com os profissionais que trabalham lá no dia a dia, para que não haja deriva, e além disso queremos trabalhar junto com o Ministério Público na questão de uma regulamentação da aplicação terrestre, ou seja, nós queremos sim, Milanês, melhorar, sim, e as boas sugestões são sempre bem-vindas. Doutora Anelise, a questão, só para fechar que ele deu gancho para a doutora Anelise, a sua visão do ponto de vista da Justiça e do Ministério Público sobre essa questão que é sempre tão candente, que é do uso dos produtos químicos na lavoura? Bom, nesse aspecto, antes de mais nada, eu realmente parabenizo a Farsul no que tange à iniciativa da regulamentação da aplicação dos agrotóxicos, a aplicação terrestre dos herbicidas. Porque nós carecemos de legislação no estado do Rio Grande do Sul. A única legislação que nós temos refere-se à aviação agrícola. E acredito que o conflito que nós enfrentamos recentemente em relação ao herbicida hormonal 2,4-D já trouxe esse efeito positivo, que consistiu em alertar a Farsul, e a Farsul recebeu esse alerta de uma forma muito positiva, e não só a Farsul, entidades ambientalistas, houve uma convergência
e o próprio estado do Rio Grande do Sul, houve uma convergência em relação à nossa responsabilidade no que tange a essa regulamentação, que é muito importante. Por outro lado, acho que temos que avançar muito em relação aos herbicidas hormonais. O foco da minha atuação no Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais, mais recente, que gerou mais polêmica e mais publicidade, digamos assim, foi uma investigação, um inquérito civil originário da comarca de Bagé, que apurou danos sérios decorrentes da deriva desse herbicida hormonal do 2,4-D nos municípios de Ulha Negra e Candiota. Por deriva a gente entende a maneira como ele vai se espalhando pelos cursos d'água, é isso? Deriva consiste na aplicação do herbicida que foge ao controle do agricultor, ainda que o agricultor maneje, adote toda a metodologia técnica conforme a orientação. Mesmo assim, esse herbicida, principalmente na primavera, em razão das nossas condições climáticas, dos ventos, e no estado do Rio Grande do Sul, da proximidade de culturas muito sensíveis a esse herbicida, como, por exemplo, a viticultura, a produção de oliveiras, acaba gerando um dano muito sério e prejudicando a diversidade da agricultura no estado do Rio Grande do Sul. Por isso, inclusive, nós chamamos a Farsul e a Farsul foi receptiva, nós realizamos reuniões, mas não chegamos num consenso, porque os produtores de soja, por diversas questões, dentre elas a econômica, não concordam em utilizar outro herbicida no lugar deste. Além disso, e por outro lado, os viticultores entendem que a única alternativa seria que os produtores de soja e de outras culturas, não quero também gerar aqui uma, entre aspas, criminalização, discriminação dos produtores de soja, cuja produção é extremamente importante para o PIB do estado do Rio Grande do Sul, que são trabalhadores rurais, que estão ali desenvolvendo a sua atividade. No entanto, nós temos que entender que o direito de um termina quando começa o direito do outro. E se a viticultura está sendo prejudicada, há necessidade de um consenso e de uma flexibilização por parte dos produtores que utilizam o 2,4-D também. Porque no nosso estado, ao contrário do que ocorre no exterior, em especial nos Estados Unidos, o nosso estado é uma colcha de retalhos, não houve um planejamento e com o avanço da lavoura de soja, os viticultores estão muito próximos das lavouras de soja, por essa falta de planejamento, e aí ocorrem esses conflitos. Como resolvê-los, ainda não tivemos êxito. A Farsul já adotou iniciativas salutares, que realmente elogiosas, que consistem no aumento do reforço da orientação técnica dos agricultores, da própria fiscalização da entidade, da pressão política, inclusive pela regulamentação da utilização terrestre dos agrotóxicos. Mas ainda falta uma iniciativa mais forte em relação à busca de uma outra alternativa para esse herbicida, porque os viticultores continuam sofrendo prejuízos muito grandes, e não só os viticultores, mas o próprio meio ambiente, porque as vegetações nativas são afetadas, até em zona urbana foi constatado, Santana do Livramento, foi constatado que essa deriva chegou a Santana do Livramento, há indícios que chegou em Bagé também. E pela primeira vez, até no Brasil, porque esse agrotóxico ele não é utilizado só no estado do Rio Grande do Sul, ele é utilizado no Brasil, mas aqui nessa investigação nós conseguimos provar esse dano ambiental e estabelecer o nexo de causalidade do agrotóxico com os danos nessas lavouras. Eu sei que o Milanês tem uma colocação, eu só queria, só para não perder o gancho, já que a colocação, essa colocação que a doutora colocou, de que é preciso que haja uma sensibilização maior, especialmente dos sojicultores. Qual é a percepção da Farsul sobre a necessidade, como é que converge aí para uma solução, já que há um impasse?
Perfeito, como eu coloquei anteriormente, o Afarsul apresenta todos os produtores, inclusive os de uvas, de soja, enfim. Então a gente tem que achar a solução. E a gente reconhece o problema, né? Tanto é que fizemos aquela reunião dentro da federação para buscar justamente esse consenso. Agora, o que a Afarsul coloca com muita propriedade? Não cabe a Afarsul trabalhar suspensão ou troca de produto, porque existem órgãos competentes para isso. Tem a Anvisa, tem o Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente. E o próprio Ministério Público uma ação civil pública. Perfeitamente. Então, a gente tem esse entendimento. O que cabe à Afarsul que nós vamos buscar justamente? A Afarsul é contra a suspensão, fica muito claro isso, porque não cabe a ela, né? E ela representa todos os produtores. Nós temos que buscar alternativas. Qual é a alternativa que nós buscamos? Justamente intensificar um treinamento que se chama o Programa Deriva Zero, que é para treinar o pessoal da melhor forma para isso. Existem outras práticas também que podem ser feitas, inclusive para o pessoal que tem oliveiras ou tem a vitinicultura, né, que é fazer proteções, né, plantar uma barreira de proteção para evitar que a deriva chegue. Ou seja, tem ferramentas para isso e nós queremos que os melhores técnicos possam auxiliar nesse sentido, certo? O que é importante deixar muito registrado aqui, Nelise? O produtor, o sojicultor, ou o pecuarista que usa nas suas pastagens, por exemplo, o 2,4-D, que é o tema em questão, ele usou um produto que está registrado pelos órgãos competentes. Se existe problema de aplicação, a regulamentação, que nós também somos parceiros, vamos trabalhar nisso. Agora, não pode o produtor ser julgado de um produto que está devidamente licenciado e registrado no Brasil. Posso dar uma parte só? Em 2014, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação requerendo a suspensão, a cassação do registro do 2,4-D. E, infelizmente, eu digo infelizmente porque realmente esse herbicida causa sérios problemas. Eu entendo que esse herbicida infringe a Lei 7.802 de 1989, que trata dos agrotóxicos, quando no artigo 3º, parágrafo 6º, ela determina a proibição do registro daqueles herbicidas cujas características causem danos ao meio ambiente. E neste inquérito civil que eu presido, que está sendo inclusive, há uma atuação conjunta também da Promotoria de Justiça de Porto Alegre, que tem atribuição estadual, porque o problema ocorre desde Vacaria, por exemplo, até Santana do Livramento, em todo o estado do Rio Grande do Sul. O entendimento é de que realmente esse herbicida, há todos os indicativos que justificariam a suspensão do registro ou até a cassação. Isso já foi tentado no âmbito do Ministério Público Federal e não foi, o Ministério Público Federal não teve êxito. Nada impede que novamente a Justiça seja acionada no estado do Rio Grande do Sul a respeito dessa questão. Ernesto, queria fazer uma colocação? Algumas. A Agapan, que foi autora, né, dentro dela surgiu a Lei de Agrotóxicos, a primeira do Brasil, em 82, e que foi repicada em 89 para a federal, com perdas enormes, já proibiu naquela época. O 2,4-D foi proibido durante 30 anos. Voltou agora com uma liberalização e destruição ambiental, que é a moda atual. O agora é quando? Estamos perdendo 48 anos de luta, que é exatamente o que a Agapan está fazendo. Ele esteve fora de circulação e voltou a ser aplicado. Sim, voltou agora quando? Nos anos 10, 2010. E este agrotóxico, não tão diferente, é terrível a ação dele. Em primeiro lugar, nós entendemos o seguinte, que o direito, muito bem colocado. Só uma correção, o 2,4-D pode ser no Rio Grande do Sul, ele está licenciado no Brasil desde a década de 70. Sim. Registrado. Sim, e foi retirada a ação aqui. O que eu quero te dizer? Só sobre um detalhe, porque são coisas que eu não, só para as declarações de Evaristo, ele mistura, sabe que a melhor coisa que tem da estatística, os economistas dominam, é mentir com os números, né? A gente faz o recorte que quer. Ele faz a média brasileira, nós temos a Amazônia, o maior continente verde do mundo, e aí ele põe na média das áreas de preservação do Brasil. O Rio Grande do Sul devastou a metade norte do estado, e o soja, introduzido pelos militares nos anos 70, para suprir ração europeia, de gado europeu, porque acabou o peixe no Chile, que fazia a proteína do gado europeu. Quando foi introduzido soja no período militar, nós devastamos o norte do estado, a nossa floresta umbrófila mista, ou de araucária, e nós temos menos de 5% dela. Então, essa devastação não tem volta. E o Pampa, agora, o soja está invadindo
O Pampa, que é uma área de, inclusive, argilas, Monte Morilonita e outras coisas, que não são absolutamente adequadas à agricultura, a razão pelo qual os gaúchos não são burros, tiveram pecuária na metade do sul durante todo esse tempo. Agora está entrando que aquela ânsia de eu vou produzir 2, 3 anos, vou destruir aquela... Como se destruiu a metade do norte através da compactação, aí no caso argilosa, no sul, diferente, entende? São solos completamente inadequados. O que eu estou dizendo dizer? Eu acho muito legal o direito do produtor produzir o que ele quer, né? A Farsul não se mete, perfeito, acho que a Farsul não tem que se meter. Mas eu, cidadão, tenho, porque ele pode produzir o que ele quiser desde que não me mate. O agrotóxico mais inocente, que é o mais usado no mundo e é o que o Rio Grande do Sul é recorde de uso, que se chama glifosato, e tem nomes comerciais como Roundup, este está culpado por 25 doenças degenerativas. 25 tipos de câncer, Alzheimer, autismo e todas as coisas que estão virando epidemias no mundo. Estão virando epidemia, uma coisa raríssima. O autismo hoje é uma epidemia. Então, quando nós estamos falando assim, a liberdade dele, a mesma coisa. Fazer uma proteção, eu posso, um viticultor, fazer uma proteção para o sojicultor? Não, não. Tu pode plantar o que tu quiser, desde que tu não contamine o rio com nenhum índice e que não contamine nenhuma plantação ao redor. E tu faça quantos quilômetros de proteção tiver que fazer para fazer isso. E não vamos inverter os caras que plantam desde a descoberta do Brasil, que nós ocupamos, né? Entre nós, porque já tinha 17 mil anos pessoas vivendo em equilíbrio aqui, desde que estão plantando lá, eles têm o direito de não ser contaminados. Se alguém entra com um contaminante agrícola, ele pode produzir, desde que ele não contamine o vizinho, e sobretudo, que a gente está falando aqui, porque doeu, porque picou na agricultura, picou na olivicultura e picou na viticultura e outras perenes. E né? agora está picando no nosso cronômetro, que infelizmente eu vou ter que terminar o programa, porque o nosso tempo acabou. E eu vou ser obrigado a te interromper, infelizmente. Mas antes o grande prejudicado é o ser humano. Nessa gente tomara que a gente consiga encontrar soluções. Antes de encerrar o programa, o professor está me pedindo a palavra, eu quero então que o senhor seja bem objetivo para a gente poder finalizar aqui. Entre o branco e o preto, entre o binário, o sim e o não, entre o 0 e o 1, eu proponho que o Estado do Rio Grande do Sul, tão protagonista em tanta coisa, que entre o preto e o branco haja 50 tons de cinza. Obviamente, tem um livro de estatística chamado As Mentiras do Meu Professor de Estatística. E esse livro, veja que interessante, sim, a agricultura é muito importante, sim, produz parcela do PIB brasileiro, mas a gente exporta mais grandes insumos de produção, porque a gente vive num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, riquezas nossas ficam contaminadas. Por exemplo, a água. Então, grande parte aí da soja e outras commodities vai junto com água. Vai para os Estados Unidos e para a China, que metade do território é um deserto. E a poluição, eu não estou dizendo que toda, é injustiça minha, atrelar a Embrapa, aumentou a produtividade, tem trabalhos sensacionais aí no sentido de proteger. Embrapa Pelotas, maravilhoso. Várias. Então a gente tem que trabalhar mais os tons de cinza. Eu acho que é um debate atrasado, enfatizar a dicotomia. Temos que conversar muito, porque ainda há muito para fazer, as conquistas são muito grandes, as atuações de todos os segmentos. Uma contribuição apenas para a doutora Enelise. Num trabalho, no século passado, numa área de fronteira do Mato Grosso do Sul, princípios ativos em agricultura, a fonte disso daí, era porque o herbicida era comprado mais barato do outro lado da fronteira. Quando ela citou os municípios aqui do estado, geograficamente me chegou na proximidade da fronteira. Aí o papel para construir essa ponte, eu sugiro o núcleo de conciliação, melhor, de reconciliação ambiental, porque tem necessidade de reconciliar. É preciso um entendimento de todo mundo. Né? É um lugar comum isso, mas não temos como escapar. Um entendimento de todos os segmentos, de todas as opiniões, poder público, judiciário, setor produtivo, ambientalista, a sociedade como um todo tem que se unir com as ferramentas possíveis e puxar, né, o seu papel fundamental de cidadão para poder fazer que tenhamos um país melhor. E doutora, eu só tenho uma frase que eu acho que é importante. Sem radicalismo e sem generalização. Que eu acho que o que estraga não só o nosso país, mas prejudica muito a nossa vida, é o radicalismo e a generalização. A falta de diálogo e de tentar entender o diferente, de tentar entender o outro, porque também há uma outra frase, na medida em que nos conhecemos mais, nos respeitamos mais. Com certeza todo mundo aqui concorda com isso. Então, eu agradeço muito a participação de todos, foi um debate muito bom, tenho certeza que nossos telespectadores e internautas aprenderam muito hoje. E, quem sabe, até puderam
aumentar a sua esperança num Brasil melhor. Agradecemos também a sua participação, a sua audiência e convidamos você para estar novamente aqui amanhã, 10h30 da noite na RDC TV, para mais um programa Cruzando as Conversas. Muito obrigado e até amanhã.